Olá pessoal, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz alguns bonequinhos, personagens. Eu chamo de fluff, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem. A gente usa lã e alguma coisa que seja cilíndrico. É bem fácil, pode fazer com qualquer cor de lã. E pode inclusive misturar várias cores de lã que fica bem bonitinho. É só a gente pegar a lã e enrolar no objeto que a gente escolheu. E quanto mais a gente enrolar, quanto mais lã tiver, mais fofinho vai ficar, mais carinha de pompom, assim, mais cheinho. Tá? A gente enrola bastante lã. Depois a gente corta um pedacinho separado de lã. E depois a gente puxa isso que a gente enrolou e prende no meio como se fosse um laço. Esse eu fiz bem pequenininho para vocês verem como que fica e que dá para fazer de todos os tamanhos, tá? Aqui no caso eu usei um rímel e um copo para fazer esses modelinhos para vocês. Mas dá para fazer com garrafa PET, dá para fazer com qualquer tipo de superfície, tendo a lã bastante lã, né? Que quanto maior a superfície, mais você vai gastar a lã, quanto maior o objeto, mais lã vai. Dá para fazer bem grande. Esse pequenininho dá pra gente fazer de lembrancinha, dá pra gente fazer de enfeite, de tipo chaveirinho, para colocar em mochila, dá para colocar pendurado por fora no caderno, dá para colocar em vários lugares. E eles acham bem fofos, ó. Vocês vão ver que a minha filha tá junto aí a hora que eu tô fazendo o vídeo, porque ela tá louca que eu termine, porque ela quer brincar com os bonequinhos. É a família Fluff, ela disse. Então, a gente corta assim, às vezes que ficam uns fiapos assim, maior, né? Alguns fios maiores. A gente corta para ficar mais homogêneo. Mas é bem tranquilo, é bem fácil de fazer. Eu fiz só com a lã preta, porque eu não tinha outra lá em casa. Essa daí eu comprei, porque eu fui gravar uma história que era uma aranha, então eu comprei a lã preta. Mas dá pra gente fazer tanto com a mescla, que ele fica bem bonito, e dá pra gente fazer também usando, no caso, 2, 3 novelos diferentes de lã, com 3 cores diferentes, fica bem legal também. No que eu posso usar isso? Eu posso usar isso, né? Os pequenininhos, como eu falei, dá pra fazer lembrancinha, dá pra fazer chaveirinho, qualquer coisa assim pra enfeitar. E os maiorzinhos dá pra fazer tanto personagens, quanto se você quiser fazer, por exemplo, trabalhar os frutos do Espírito Santo. Dá pra você fazer uma bolinha dessa aí de cada cor e pendurar numa árvore que você fez. É uma ideia, né? Quando eu trabalhei os frutos do Espírito, eu desenhei frutas no EVA mesmo e usei assim. Mas dá pra gente fazer desse outro tipo, até porque, né, o fruto do Espírito Santo, ele não tem um formato definido, então, quando eu fiz cada pedacinho dele, eu fiz com o formato de uma fruta que existe, uma fruta diferente uma da outra, até formar todos eles. Mas dá para fazer assim também, porque daí ele, como ele é um formato padrão, digamos assim, que não parece com nada que existe, né? Então, a gente pode remeter a esse tipo de coisa, como seria, por exemplo, paz. Não tem como desenhar paz, né? O símbolo da paz é uma pomba, mas o fruto do espírito, longanimidade, como é que eu vou desenhar isso? Fica complicado, então a gente tem que inventar umas coisas diferentes.
E esse bonequinho, ele é mais uma carta na manga, porque você pode fazer ele para qualquer coisa. Fazer um teatrinho, fazer um... Ah, vou fazer uma historinha bíblica e eu não tenho os personagens. Vai ali, faz 4, 5 bolinhas dessa, pronto, já tem os personagens. Aqui eu fiz os olhinhos e a boca de EVA, mas eu também posso colar os olhinhos prontos, posso fazer com papel, posso fazer com adesivo, ele não gruda muito, tá? Prefiro papel ou EVA. Então a gente cola com cola quente ou com aquela cola rápida, né? Vocês podem ver que na maioria dos vídeos eu não colo nada, porque eu me lambuzo toda e daí eu fico com os dedos todos colados e não consigo gravar pra vocês. Então eu mostro como é que vai ficar e depois eu bato as fotos pra vocês verem depois de prontinho como é que ficou, tá? Esse último que eu tô fazendo aí, eu estou fazendo usando a mão, porque, né? Ah, eu não tenho copo, eu não tenho, sei lá, não tenho um negócio redondo que eu possa enrolar isso aí. Então, você enrola na sua mão. Quanto mais você abrir os dedos, maior vai ficar o seu bonequinho. Quanto mais fechadinha a mão tiver, menor vai ficar o bonequinho. Dá para fazer da mesma forma se você não tiver um objeto cilíndrico para poder amarrar a lã e fazer certinho. E esse aí também, aquele outro eu fiz uma menininha de lacinho no cabelo. E esse aí eu fiz um menino com boquinha, os olhinhos e o bigode. Foi tudo feito em EVA também, assim como o outro. E no pequenininho, depois que eu terminei ele, eu peguei a cola com glitter e pinguei nas pontinhas dos fios. Daí ele ficou assim com um efeito brilhante na pontinha de cada fio. Fica bem bonitinho. Dá um tchan, um que especial. Ó, depois que você termina de cortar, né? Tem que cortar para separar os fios. Quando você termina de cortar, você abre ele. Bagunça os cabelinhos dele, que quanto mais bagunçadinho tiver, mais bonitinho fica. Ó. Foi assim que ficou a nossa menina. Essa é a Fluffy. Esse é o Fluffy. E essa é a Fluffete.